Fala aí, pessoal do YouTube, tudo bem? Sejam bem-vindos à segunda parte do vídeo de estratégias de swing trade. E hoje vai ser uma aula prática. Peço que você veja o primeiro vídeo, pois no primeiro vídeo eu falei sobre o que é swing trade e principalmente a mentalidade do swing trader. Você vai precisar ver aquele vídeo, pois tem informações essenciais para você entender, principalmente a mentalidade, porque eu posso dizer que 60% aqui é técnica, mais 40% aqui é a mentalidade para você ter sucesso. Por isso eu vou deixar abaixo na descrição desse vídeo o link para o vídeo anterior, vai aparecer também aqui na tela para que você veja antes de avançar aqui. Porque hoje, neste vídeo, eu vou te entregar o ouro. Se você aplicar essa técnica de forma correta, você vai ver como você vai se dar bem no mercado, principalmente no momento em que vivemos, que está um mercado de baixa, muitas vezes fica lateral, então você vai aprender a lucrar nesse mercado e proteger o seu patrimônio. E também no final, até o final do vídeo, eu vou dar um bônus aí. Teve um inscrito do canal que é o Jusemar, ele está sempre interagindo, e ele fez um comentário no vídeo anterior falando assim: eu estava fazendo entradas na XRP e estava dando certo, porém veio a queda e eu não protegi meu patrimônio e agora eu estou com 80% de perda e virei um torcedor. E é justamente isso que a gente vai falar bastante, do gerenciamento de risco. E o bônus que eu vou entregar é como você, além de lucrar com o swing trade, você pode, ao longo prazo, ser um hold sem precisar investir nenhum centavo. Ou seja, você vai ficar com moedas que você vai fazer essas moedas apenas com seu lucro. E eu vou te ensinar como eu faço e que venho me dando bem com essa técnica, porque aí você não se preocupa mais quando você tem a moeda já como um lucro, você não se preocupa mais. Você só vai aproveitar para vender ela quando a situação for diferente, quando estiver o mercado em alta. Então vamos lá para o primeiro passo. Na tela temos o gráfico da XTZ, que é uma moeda que eu nunca fiz análise aqui no canal e eu quis pegar isso porque é essencial que, antes de tudo, você converse com a moeda, você converse com o gráfico. Aí você vai pensar que eu já estou ficando louco, nossa, o cara quer conversar com um gráfico. Mas o gráfico nada mais é do que o histórico da criptomoeda. Através do gráfico, você vai entender o melhor momento para uma entrada de swing trade. Você vai identificar pontos. E eu vou passar duas técnicas que eu utilizo para swing trade. A primeira é de suporte e resistência. Então, o que eu falo que você tem que conversar com o gráfico, que ele está contando a história. Olha só, olha o que o gráfico está me dizendo. Olha, aqui na semana do dia 4 de outubro de 2021, eu era feliz, eu estava no meu topo histórico, bati aqui 9 dólares e 20 centavos. E a partir de então, eu comecei a ficar triste, enfraquecido e só caí. Até agora. Estou agora a 2 dólares e 4 centavos. Você sabendo disso, pelo gráfico semanal, já está dizendo que está em queda. Estamos numa tendência de baixa. Beleza, então você primeiro analisando o semanal só para saber qual é a situação do momento. Segundo ponto, gráfico diário. Aqui você já não vai conversar tanto, você vai apenas observar pontos importantes do movimento. Então você vai marcar aqui as resistências e os suportes. Então o suporte aqui atual, vamos lá, vou marcar aqui, ó, está em torno de 1,56 no gráfico diário. Por quê? Porque ele deu toque aqui, ó, em dezembro, de 23 de janeiro, ou 23 de dezembro de 2020, ele deu um toque aqui. Daqui ele só subiu. E depois veio dar um toque agora, recentemente, no dia 12 de maio. Então aqui a gente já tem um suporte no gráfico diário. Vamos ver as resistências. Ele deu uma agulhada aqui, ó, nessa parte. Deixa eu dar um zoom aqui para você entender melhor. Ele deu uma agulhada aqui, voltou a cair.
Tentou de novo, não conseguiu, está tentando pela terceira vez, e junto disso tem aqui uma parte que era o suporte dele anterior, que ele bateu aqui em 25 de junho, 22 de junho de 2021, depois 22 de julho, e dali ele disparou. Então vemos que era um suporte e agora se torna uma resistência. Vamos marcar aqui bem em cima, o indicador VPVR, inclusive, está dando esse ponto aqui como ponto de controle. Ele está num ponto aí determinante da trajetória da XTZ. A resistência eu gosto de marcar de vermelho. Se você acompanha meus vídeos, você já vai saber. Vamos ver o que temos mais. Teve um suporte aqui que estava segurando bem, foi nesses toques. Agora se torna uma resistência também. Marcado. Vou marcar aqui mais um, só para explicar um pouco, né? Esses topos aqui, ele tentou recuperar aqui, não conseguiu. Daí que veio a queda mais grave aqui. Uma das últimas aí, né? Contarmos aí foi em abril. E aí ele caiu muito mais. Então aqui também será uma forte resistência, que fica na região de 404. Perfeito. Por que eu fiz isso? Para a gente identificar pontos melhores. Por exemplo, só de olhar este movimento aqui, pelo gráfico diário, eu não vejo que é um bom ponto de entrada. Por quê? Ele foi rejeitado várias vezes aqui, está tentando mais uma vez essa resistência. Deixa eu desabilitar o VPVR, que aí fica melhor para a gente enxergar. Foi rejeitado várias vezes, então não é o momento de entrar. Quando seria o momento de entrar? Quando ele volta aqui próximo do suporte. A gente vê aqui que tem um fundo que se destacou, que é um pouquinho acima, em 166. Então aqui era um ponto de entrada de swing trade. Isso no gráfico diário. Mas a mesma lógica você vai usar para o gráfico de 1 hora. Então eu gosto de operar bastante no gráfico de 1 hora. Tem bons resultados, inclusive. E operação de swing trade, se você viu o vídeo anterior, você já sabe que é uma operação que dura no mínimo 2 dias. Pode demorar em torno de 5, 6, 7 dias, uma semana, para atingir o alvo. Então, feitos os suportes no diário, vamos ver agora o curto prazo. Curto prazo aqui que a gente vai operar, já dá para ver um suporte aqui, ó. Deixar de verde. Perfeito. Vimos que bateu na resistência aqui, ó, tentou romper, está voltando. Então, um ponto aqui no curto prazo, ideal de entrada, seria aqui o suporte de 1,84. Mas aí você pode perguntar, e se ele não voltar mais? Se daqui ele só está fazendo um recuo e subir e não parar mais? Aí é que tá. Quando tem grandes pernadas assim, a gente utiliza a Fibonacci. Então, eu faço o traçado da Fibonacci. Onde eu faria uma entrada neste ativo? Eu faria uma entrada aproximadamente aqui, em 0,618, tá? Ou em 0,786 de Fibonacci. E normalmente é a correção padrão. Então ele pode chegar nesse ponto, voltar a subir, ou ele desce mais um pouco, vai aqui, toca e volta a subir. Aí seria um ponto de entrada. Então a lógica é assim. Por isso que eu insisto com vocês que façam um curso de análise técnica. Eu vou deixar o link abaixo de um curso que eu recomendo, que não é caro, é um dos mais baratos do mercado, com a qualidade que ele tem. Eu sempre faço pesquisa para indicar para vocês, porque é essencial entender de análise técnica para fazer suas operações. Mas caso você não queira fazer um curso, ou acha que não é agora o momento de investir em um curso, leia, tem vários livros. Aqui no site da Amazon, se você procurar por análise gráfica, ó, tem vários aqui bons, inclusive. Aí, ó, de candles. Tem vários. Baratos. Tem livros aí de 36, de 20 e poucos reais. Quem utiliza o Kindle, como eu utilizo, ó, tem livro de 17 reais aqui, ó, falando sobre os candles. Tem um aqui que sai gratuito para mim, porque eu sou assinante da Amazon no Kindle,
Então sai até de forma gratuita. Outros livros físicos, em torno de R$ 49, tem uma opção aqui. Eu vou deixar, inclusive, também um link na descrição do vídeo para esse site da Amazon, que você precisa estudar. É isso que eu quero deixar claro para você. Eu não estou aqui querendo vender curso ou querendo ganhar comissão. Não, eu quero que você se dê bem. Mas para você se dar bem, você vai precisar entender, principalmente padrões de reversão. Vamos conversar agora. Como você sabe que é um fundo ou não? Além do suporte, né? Que eu traço um suporte, conta aqui uma história esse suporte. Está contando que aqui, ó, ele fez um recuo, chegou aqui perto, voltou, subiu um pouquinho, tocou. Quando ele tocou aqui no suporte, olha só a esticada que ele deu. Então aqui seria um ponto de entrada. E aí eu vou passar ainda técnicas para você saber qual é o ponto de entrada, como você entrar e também como gerenciar o risco para você, caso a operação dê errado, você não perca tanto. E aí fica como o relato aí do inscrito que eu comentei no canal. Se ele tivesse feito o gerenciamento de risco de forma certa, poxa, teria perdido o quê? 3%, vamos por uma entrada aqui. Eu faria essa entrada neste ponto, colocaria o stop abaixo aqui, ó, da linha desse último candle, daria 2,86 de perda caso a operação desse errado. Então, colocaria abaixo desse candle aqui, né? Que foi o último, mais baixo que este. Então, seria esse candle aqui vermelho. Então, colocaria um pouquinho para baixo, daria 3%. Colocar em 1,80 aqui esse stop. Então, aqui que você gerencia o risco. E qual era a projeção do alvo? Era no mínimo aqui esse topo. Então, estamos falando aqui, ó, a projeção, tivesse feito a entrada aqui, onde eu falei que faria, colocar para cima. Olha só, ia colocar nesse topo, que foi até além, né? Mas ó, esse topo daria 7,24. Ou seja, você estava arriscando perder 3% ou ganhar 7,24, mais que o dobro. Isso que você tem que pensar. As entradas, você tem que ter um alvo. Você não pode se aventurar de falar, olha, eu vou comprar no suporte, então segurar que agora só vai subir. A gente vê em período de baixa que não é isso, né? Ele sobe um pouquinho até determinado ponto, depois pode cair muito mais. Como é o caso aqui, ó, veio aqui, fez um topo, rompeu a resistência, perdeu e está caindo forte. Quem garante que ele não vai cair até embaixo? Então, quando você entra numa operação, você já tem que saber o ponto de entrada, o porquê que você vai entrar naquele ponto, saber aonde você vai vender com prejuízo caso a operação volte contra você, caso não dê certo, e aonde você vai sair com lucro. Você já tem que calcular isso. Então você não pode entrar numa operação do nada. E eu falei muito no vídeo passado sobre não misturar perfil, que é muito clássico acontecer isso. Eu mesmo errei muito, não tenho vergonha de falar. Eu entrava numa operação assim, e aí o que eu fazia? Essa mesma operação. Colocava o stop certinho aqui embaixo. Então, vou colocar aqui o alarme, que eu gosto de usar alarme. Colocava aqui o stop, beleza. Aí eu falava, vou perder 3%, tá bom. O que acontecia? Quando começava a voltar aqui, eu começava a achar coisas onde não tinha. Ou seja, eu falava, não, eu vou baixar mais um pouquinho, é 3%, eu vou colocar aqui para baixo, ó, 4% que vai segurar. E que acontecia a maioria das vezes, vinha aqui. E eu perdia muito mais, por quê? Porque eu não segui uma estratégia. É outro ponto que eu quero bater bastante nessa tecla. Você tem que traçar a estratégia antes e seguir ela, independente do que aconteça. Eu ficava com medo aqui de perder 2, 3%. Aumentava, perdia o dobro muitas vezes, porque ficava aumentando, aumentando, querendo segurar. E quando o ativo entra numa tendência de baixa, não tem essa de respeitar nada, não. Eu poderia muito bem perder esses fundos aqui e vir mais abaixo. Então, aí que tá, poderia vir até aqui embaixo, no outro suporte. Quem me garante? E a distância que tem daqui, da onde seria o stop ideal, até aqui para baixo, ó, olha só. Estamos falando aí 13% praticamente.
Então, essa é uma das complicações de misturar o perfil. E o que eu fazia muitas vezes? Via 4, 5, 6%, colocava aqui para baixo, chegava. Eu fazia assim, ó, removia o stop e falava, não, ele vai descer mais um pouquinho, já começa a subir, quando passar daqui eu vendo. E aí você vira torcedor. Você não é mais um trader profissional, você é apenas um torcedor e um espectador ficando à mercê do ativo, torcendo para ele subir. E quem sabe ele nunca mais vai chegar nesse ponto. Quem garante que se ele caísse aqui, ele voltaria aqui? Ninguém. A gente sempre fica achando que sim, não, mas vai entrar num período de alta, ele vai dobrar, vai triplicar, vai aumentar 100 vezes. É ilusão. Isso daí é um achado, é você pensar que pode acontecer. Mas quanto tempo pode demorar? Pode demorar meses, anos, quem sabe nunca mais. E aí você perdeu a oportunidade. Quando ele viesse aqui, comprava mais abaixo para fazer um swing trade e ter o lucro. Da mesma forma, eu falo para o lucro. Foi o que eu falei, colocava aqui, ó, a posição de venda. Então, colocaria um alarme aqui nessa região e já deixava a ordem programada para vender aqui. Quando chegasse aqui, eu iria vender, independente do que acontecesse. Por quê? Pensamento que você tem quando acontece isso e você vê o ativo subindo, você gera a ganância. Você fala, nossa, eu coloquei, vendi aqui abaixo, mas vai continuar subindo, né? Vamos supor que ainda não aparecesse a queda, estivesse aqui andando aqui, ó. Nossa, subiu, rompeu a resistência, nossa, agora ele vai para a lua. E aí você começa a se culpar e entrar em desespero, querendo comprar aqui em cima. E aí que você compra topo. Porque você saiu da sua estratégia. Sua estratégia era vender aqui. Vende aqui, como mostrei, 7% de lucro e sai feliz. Olha só quantos dias foram aqui, ó. 4 de junho, agora, né, recente. Quando que ele estourou? Ontem. Ou seja, um dia e meio aproximadamente. Estourou aqui, ó. Teria vendido 7% e olha onde ele está voltando. No mesmo ponto, praticamente, que foi vendido. Então, mesmo que ele continuasse subindo, você tem que sair daqui feliz. Coloquei 7% no bolso e não perdi nada. Coloquei stop aqui, ele não voltou mais, só subiu. Maravilha! Essa é a mentalidade de swing trader. Você quer apenas o lucro da operação. Você não quer um ativo, você não quer ser hold, você não quer ficar segurando ele eternamente. Não, você quer um valor. Você quer colocar aqui um valor X, vender aqui com 7% de lucro. É isso que você quer. Acabou. Se continuar subindo, ótimo. Uma hora vai dar oportunidade. Se ele tivesse subido aqui para 2,57 nessa outra resistência, ótimo também. Espera ele cair. Espera o momento certo de fazer uma entrada. Você já lucrou aqui, estaria bom. Então, muita gente se perde, aí mistura perfil. Né? Chega aqui, não vende, fica segurando, fala, não, vai para a lua, daqui a pouco ele volta, você começa a ver ele chegar perto de onde você teria vendido, e aí você vai vender, vai colocar aqui, ó, um outro stop mais abaixo, olha, se ele perder aqui, ó, não acredito que ele vai perder, mas se ele perder aqui, eu vendo. E aí um lucro que era para ser de 7%, você fica com 3,5%, metade dele. Isso reflete depois, lá na frente, quando você tiver uma operação que deu errado. Você colocou um stop aqui entre 2,50% a 3%, tivesse dado errado, você perdeu 3% do valor. Se você deixou de lucrar com uma oportunidade dessa, você, ao longo prazo, vai começar a ter mais perda do que lucro. E é isso que não pode acontecer. Swing trade, você tem normalmente, por mês, umas 5 ou 6 operações no máximo, se você tiver uma estratégia e entrar certo. Dessas 5 ou 6, é normal 30% delas darem errado. É difícil, o trade consegue 100%, não existe. Uma hora vai dar errado. O problema é isso, porque na hora que você ia lucrar, você não lucrou, e aí você tem uma operação que dá errado, vai ficar pesando mais do que aquela que você poderia já ter tirado. Você fez 7%,
A próxima operação que você for entrar, você vai colocar um stop de 2,5%, 3% novamente. Se der errado, show! Você fez 7% na outra, você vai estar com mais de 50% ainda no lucro. Sensacional! E vai para a terceira operação e aí vai. Então, é importante também falar sobre isso. Gerenciamento de risco, lucro e não sair da estratégia. Não saia. Coloca aquilo e você vai fazer a ordem lá. Eu vou ensinar como fazer uma ordem oco, que você vai vender tanto se voltar, quanto se você lucrar. Já deixar programado na hora que você faz a operação. Na hora você tem que colocar. Eu vou ensinar também aqui neste vídeo. Então, das estratégias, eu já falei sobre suporte e resistência, para você identificar o momento certo de entrada. Eu vou mostrar outras também que não dariam certo. E no Bitcoin, uma que deu muito certo, né, há semanas atrás, vou mostrar para você. Por exemplo, aqui, ó, Bitcoin. Foi sensacional esse momento, foi único, né? Vamos colocar aqui no gráfico de 4 horas, que fica melhor visível. Eu coloquei em reais, vamos lá, em dólares. Outra coisa, opere em dólares. Troque os reais lá na Binance por BUSD ou USDT e opere em dólares, porque real tem um reflexo da queda do dólar, então você não é fiel ao gráfico, porque você fica à mercê. Se o dólar aumenta, o valor do ativo em reais vai aumentar sem fazer nada. Já mostrei para um amigo uma vez que, olhando a moeda em reais, a moeda estava bombando. Aí falou, ó, olha ela em USDT para você ver, a moeda estava caindo. Por quê? Porque naquele dia o dólar estava bombando. Então você não consegue ter uma precisão de análise técnica. Então Bitcoin aqui, movimento recente, olha só, que oportunidade sensacional de swing trade. Este vai e vem aqui, ó, que ele ficou por dias, semanas, aqui, ó, neste vai e vem. Aqui eu vou mostrar operações que deram certo e outras que deram errada. Mas olha só, quando você ia identificar que estava neste movimento? Quando ele deu aquela agulhada grande aqui, você não ia comprar. Eu vou ensinar também a hora certa de entrar com base nisso, tá? Quando ele subiu aqui, você não sabia, seria recuperar. Mas quando ele bateu aqui a primeira vez, já era um sinal do suporte. E neste momento, para a entrada, como que é a entrada? Agora que vem a mina de ouro também. Está no gráfico de 4 horas aqui e você vai levar a mesma teoria para qualquer tempo gráfico, mas repito, insisto, opere com 1 hora, 4 horas ou o diário. Nunca opere com menos de 1 hora. Não queira operar isso em gráfico de 5 minutos, de 15 minutos, que não vai dar certo. 4 horas aqui que o exemplo fica bom. 1 hora também vai ficar, posso até mudar lá para te mostrar, mas aqui está sensacional. Ele estava em queda aqui, você não saberia sem entrar aqui? Não. Sem entrar neste daqui? Também não. Quando que você entra no ativo? Quando ele faz um candle que forma um fundo duplo aqui como foi, essa é uma das estratégias, e que ele supere o anterior. Então, se você quisesse arriscar aqui uma entrada, era aqui acima deste pavio do anterior, no gráfico de 4 horas, certo? E aí, qual seria o alvo? Poxa, você já viu aqui atrás que ele bateu aqui, ó, ficou pavio aqui, ó, foi rejeitado. Então, seu alvo seria aqui. Vamos ver quanto que daria essa operação? Olha só, a entrada aqui depois do pavio, então você colocaria certinho aqui. Colocava para cá, 4,84%. Então, aqui deveria ser sua saída. Nada além da linha. Ah, mas ele subiu mais, poderia ter vendido aqui para frente? Se você estivesse na hora que ele chegou aqui, na tela, para tirar o seu stop de venda com lucro e esperar para ver o que acontece, ok. Mas a partir do momento que ele passou, que você tirou o stop, ele passou, você teria que colocar um stop aqui embaixo na perda dele. Ficaria aqui.
Por que isso? Porque muitas vezes ele passa, dá uma agulhada aqui e já volta com tudo. Então você ia perder um pouquinho do que você ia lucrar. Se você estivesse olhando a tela, quando você poderia ver que estava para vender, se estivesse mais para cima? Quando terminou esse candle, abriu esse já caindo. E é rápida a queda muitas vezes. Então, você precisaria prestar atenção que começou a cair um pouquinho, já vende. Esquece. Você já está lucrando mais do que você deveria lucrar. Então, esquece a ganância. Vende, realiza lucro e seja feliz. Aí beleza, ele continuou o movimento, caiu, bateu aqui de novo. Aqui não teve entrada nenhuma, por quê? A estratégia que estamos utilizando é de suporte e resistência. Então, por que não haveria entrada aqui? Porque ele não chegou embaixo no suporte. E aí ele bateu de novo, foi agulhado, desceu. Aqui, a entrada foi um pouquinho diferente. Por quê? Ele veio caindo aqui, aqui você não compra. Nesse que abre você compra? Também não. Você vai comprar quando? Quando superar aqui o pavio dele. Então, quando que você ia fazer a entrada? Nesse daqui, ó. Por que isso? Porque você tem a garantia que ele já está recuperando, tá vendo? Ele ficou um tempo aqui, bateu. Se eu colocar, eu acho que de 1 hora, fica até melhor visualmente para entender isso. O tempo que ele fica na região, que é muito importante. Vamos lá. Estávamos, deixa eu ver, lá no começo do movimento ainda. Estávamos mais ou menos aqui, né? Eu acredito, já no segundo toque. Então, não dava entrada, você dá a entrada aqui, ó. Aí, numa hora, fica melhor as entradas. Eu gosto mais, pelo menos, porque o tempo é um pouco mais rápido. Então, você veio aqui na queda, você ia comprar aqui? Não. No outro, que não ultrapassou o pavio desse, você não ia comprar. Nesse terceiro, caiu de novo, deixou o pavio ali em cima. Você ia comprar nesse daqui quando superasse o pavio do primeiro. Então, a sua entrada seria aqui. E aí o seu stop lá em cima de novo, ó. Não chegou perto na primeira vez, você ficava no movimento. Chegou aqui, tocou, ó. Vendeu com lucro de novo. E foi assim, ó, por semanas. Pontos bons. Isso daqui em quantos dias? Isso daqui deu o quê? Do dia 19 de maio. No próprio 19 de maio. Aqui seria um day trade, inclusive, ó. No mesmo dia. Você entrava aqui, ó. Ah, não, 18 de maio, perdão. Um dia e pouco. Entrou aqui, 18 de maio, 23 horas. Saiu aqui, 19 de maio, 22 horas. Menos de 24 horas, day trade. Aqui, sem entrar nesse terceiro, né? Que superou. Não, o terceiro de compra, né? Que superou o topo aqui. Você entrar aqui, dia 20 de maio, 16 horas. Você ia sair quando ele bateu aqui, ó. 23 de maio, 3 horas da manhã. Sua ordem já estaria programada. 3 dias aqui na brincadeira. E aí eu vou mostrar um que deu errado. Deu ruim. Esse daqui. Veio aqui, deu uma agulhada forte aqui para baixo. Subiu. Essa hora de comprar, não. Quando que era a entrada aqui? A entrada é quando superasse esse topo. Né? Então, desculpa, esse topo aqui, que era o pavio. Então a entrada seria aqui, ó. Você colocava a entrada aqui. E aí o que aconteceu? Esperando buscar lá o topo de novo, mas não. E aí, se você está na frente do computador na hora, também você consegue sair dessa operação, às vezes no 0 a 0, às vezes com um pequeno lucrinho. Por quê? Foi rejeitado uma vez, duas, três, na mesma região. Começa aqui, começa a cair. Você fez sua entrada aqui, ó. Vem essa vela grande, vem a outra, sai fora. Vai esperar. E aí o que aconteceu foi que ele ficou, bateu de novo, não foi entrada de novo e caiu aqui, ó. Que estopou muita gente. E é justamente quando estopa e liquida muita gente, o ativo acaba se recuperando. Que muita gente depois começa a comprar no impulso, no desespero, vê subindo, e aqui era um sinal claro também, essa operação aqui para entrar nesse, aqui acima, e aí começou a subir. Mas quem entrou certo, já tinha uma linha de tendência se formando,
Não é nem que entrasse aqui para frente, ó. Ele ficou andando aqui te indicando, ó, eu vou ficar aqui acima. Então você entrar acima dessa linha aqui de suporte, né? E que superasse os topos anteriores. Então poderia entrar até aqui, ó, nesse daqui, que superou aqui os topos, tudo mais, e aí foi embora. Foi embora e foi bater lá em cima. Seu alvo seria onde? Aqui. E olha o tempo que ele ficou ameaçando cair aqui, ó. Você ia ficar arriscando segurar? Aí eu não fiquei. Eu vendi mesmo. Mas aí, o lucro tá no bolso. Essa é a parte boa. Aí ele bateu aqui, tentou romper. O que aconteceu? Caiu mais. Caiu para você fazer uma entrada? Não, porque não bateu no suporte. Perdeu aqui, ó. Não bateu. Aqui a entrada era a tração da Fibonacci do movimento. Então é isso que tem que analisar. Qual que é o melhor momento de entrada? Se ele fez esse topo aqui, ó. Aí você ia ficar analisando, ó, ele bateu aqui, ó, em 0,618, no ponto de ouro de Fibonacci. Poderia ter entrado aqui, vendido no topo, certo? Aí ele caiu de novo, você não fez a entrada, ou se você entrou, claro que você não ia colocar o stop aqui para perder. Não teria pego o stop, que um stop aqui, ó, olha só. O stop, se você tivesse entrado aqui, você ia ter um stop um pouco maior. Que você ia colocar stop aqui embaixo desse último fundo antes deste anterior. Não sei se deu para entender se eu falei certo. Mas temos o fundo aqui, né? Você ia fazer a entrada. Você não vai colocar o stop neste fundo atual. Você vai colocar abaixo do anterior. E qual que era o fundo anterior? Era aqui, ó. Então seu stop estaria aqui. Quer ver quantos por cento daria fazer a entrada no ponto certo, que é quando romper um topo. E aí você colocaria até aqui. É, ó, 2,63% de stop. Sensacional. E aí ele veio aqui, ó, não pegaria o stop, que estaria aqui embaixo, ó. Deu uma agulhada, ficou ameaçando cair. Pum, de novo, fez um movimento. Que se você entrasse aqui, você ia querer vender. Que no caso aqui, né? Você ia querer vender aqui na resistência. Mas ele veio e subiu, está subindo agora. Então, é essencial você ter uma estratégia muito bem definida. Por isso, estude que movimentos como esse que estamos, períodos de queda, períodos que fica lateral, você lucra e lucra muito dinheiro. Vou ensinar agora o bônus que eu falei de como você ganhar criptomoedas para você deixar eternamente, para você esquecer, para você vender só quando um dia ficar muito boa. Vou explicar agora. Quando você faz um swing trade, como esse aqui, vamos supor, você pegou daqui, fez uma entrada mais ou menos aqui e vendeu em cima, 6,25% de lucro. O que eu faço? Eu não vendo tudo aqui. Eu guardo 1% do valor que eu estou ganhando, tá? Estou ganhando 6%. Eu guardo 1% na criptomoeda. Então, na verdade, o lucro foi de 6,25%, mas eu vendi e recebi em dólares de novo, como se fosse um lucro de 5%. E aí os bitcoins que eu fiz nessa operação fica para mim, como parte do lucro. E aí você imagina você fazer isso durante um ano, todas as operações e ir guardando 1% do lucro que você teve com a criptomoeda. E aí você pega aquele movimento gigante do Bitcoin, que ele vai lá, estoura, faz o topo histórico e chega lá nos 69 mil dólares. Então imagina, aqui eu estou colocando no gráfico diário de novo. Muitas vezes quando a gente vai falar do gráfico diário, a gente fica achando que é rápido esse movimento. E não, são dias. Quem acompanha todo dia a análise, é dias aqui. Tem hora que cai, daqui a pouco sobe e tal. Mas imagina quem fazia as operações aqui, ó, no ano passado, e toda operação que deu lucro guardou 1% do que ganhou em Bitcoin. Quando chegou aqui 69 mil dólares, opa, vou vender. Ou então não, vai virar hold, vai segurar. Não, espero que o Bitcoin um dia vai valer 1 milhão de dólares. Então eu vou guardar. E é tranquilo por quê? Porque
é o seu lucro. Você não colocou dinheiro ali, você ganhou aquelas criptomoedas. Você não precisa mais ficar preocupado se o Bitcoin vai subir, se vai cair. Você espera no dia que suba e caso você queira vender com grande lucro, você vai vender. E assim para outras criptomoedas que você pensa em investir, faz um swing trade, vai guardando o seu lucro nas criptomoedas até para aumentar a quantidade que você tem, utiliza o lucro, e aí você fica tranquilo, porque você não fica mais pensando, poxa, eu coloquei R$ 1.000 e agora eu só tenho 120. Você não está nem mais aí. O swing trader, ele não está nem aí se o preço do Bitcoin vai subir, se vai cair, se o preço da criptomoeda que ele vai fazer a operação vai cair ou vai subir. Ele só quer o lucro, ele não está nem aí. Então, essa mentalidade que tem que ter, porque assim você consegue ter lucro no mercado lateral e de baixa como estamos, e ainda se utilizar dessa técnica que eu falei de pegar 1% no lucro e deixar na criptomoeda, você vai fazer uma carteira de hold para um longuíssimo prazo, porque você não se preocupa mais, você já lucrou ali 5%, ainda ficou com moeda. É sensacional. Agora também eu vou falar sobre como você colocar a ordem OCO lá na Binance. Deixei separado aqui o lucro da minha última operação na Shiba. Só atualizar aqui. Beleza, atualizou aqui. Já está na tela. Então, o lucro que eu fiz hoje com a Shiba. Então, vamos supor que a gente queira fazer uma entrada com a Shiba. Fosse fazer agora essa entrada e programar a ordem. Primeira coisa é vir aqui, ó. Clicar em Stop Limit. Selecionar a opção OCO. Certo? Vamos supor que eu fiz a entrada nessa região e meu stop está aqui abaixo do último fundo. Então, estaria em 0,1076. Então, um pouquinho para baixo, eu colocaria aqui, na verdade, a 0,1075. Então, tá certo. Maravilha. Então, vou colocar aqui, ó. O limite, eu coloco o valor de 0,1075, que é o vender na perda, caso a operação não dê certo. O stop, eu copio e colo, né? O stop é o ponto que realmente vai vender. Então, caso você queira operar com limite, você pode colocar aqui um pouco mais baixo, 1070. Por que disso? Quando voltar a 1075 é onde vai vender. Mas caso ele dê uma agulhada forte, muitas vezes ele não pega neste ponto. Então você coloca um limite para baixo. Então, às vezes, um movimento brusco, você acaba não conseguindo vender e aí ele vai mais para baixo ainda. Aí é o problema. Entendeu? Então, coloco sempre um pouquinho a menos aqui, que seria o limite máximo. E o preço é onde eu queria vender, com lucro. Então, vamos olhar aqui o gráfico. Pode ser que vá nesse topo aqui. Vou colocar um pouquinho para baixo a 0,1105. Então, aqui o preço é o que você quer vender com lucro. Então, colocar 11,05. Beleza. Aí põe a quantidade total que você entrou e clica em vender. Isso daí pode ser para qualquer moeda, tá? A fórmula é a mesma. E o que ele gera? Duas ordens, sendo uma para vender lá no lucro e outra para vender caso volte. E quando vai disparar? A que for atingida primeiro. Então, essa ordem OCO. Você já programa onde você quer vender com lucro e também programa onde você quer sair com prejuízo caso a operação dê errado. Essa operação que eu fiz com a Shiba, eu vou mostrar aqui, porque também foi bacana a entrada dela. E aí que eu falo, são sinais, você tem que observar os sinais para uma entrada. E deu certo. Se você ver o vídeo que eu fiz sábado, eu falei sobre isso, sobre essa operação. E mostrei os pontos que estavam. O meu stop com perda e o meu stop com lucro. Vamos colocar o gráfico de 1 hora. Eu utilizei o gráfico de 1 hora para a entrada. E foi aqui, ó. Ela ficou batendo aqui várias vezes, querendo perder o suporte, mas ficou segurando. E aí, quando chegou aqui, ó, foi no dia 3, 14 horas,
eu falei assim, eu vou fazer uma entrada aqui de swing, também que eu queria mostrar no vídeo, eu achei que ela nem iria terminar, né? E eu fiz a entrada de swing. E aí eu fiz aqui, ó, neste ponto, ó, em 1000 e... Deixa eu ver aqui, ó. Foi quando superou aqui o pavio. Se não me engano foi 1076, tá? É isso mesmo. 1076. Eu fiz essa operação e deixei. Coloquei o stop aqui abaixo, ó. Qual que era o fundo anterior? Era aqui, coloquei então um pouquinho para baixo dele e deixei. E aí, ela veio, chegou aqui dar uma agulhada, mas não pegou, não chegou a ser mais fundo que aqui, ó, o stop estava para baixo. Deu uma agulhada e ficou andando lateral. E meu alvo, qual que era o alvo? Aí que tá outra técnica para alvo. Uma técnica que eu utilizo muito são as bandas de Bollinger. Meu alvo estava cravado e eu falei isso num vídeo de sábado. Está gravado e registrado lá. Meu alvo é 01140 e ela bateu aqui, ó, 01141. E por que bandas de Bollinger? Porque no momento que eu fiz a entrada, ele indicava o topo máximo da banda de Bollinger aqui, em 01140. Que já muda, né? As bandas de Bollinger está sempre em andamento. Então ela muda, não é o mesmo quando eu entrei aqui, não indicava que nem está mais abaixo agora, 01134. Não, indicava 01140. Eu coloquei lá e deixei. Essa madrugada veio aqui e vendeu. Então, fiquei lá, você viu o lucro lá que deu lá, só uma partezinha do lucro, 1%, eu guardei em Shiba, corresponde a 15 dólares. Sensacional, espero ela bombar lá, porque eu nem me preocupo mais, aquilo lá é lucro. Então, trazendo aqui para a atualidade, né, aqui dava um sinal de entrada nela de novo por causa da retração de Fibonacci. Então, pegar aqui do último fundo até o topo que ela fez, ó, olha só. Aqui dava entrada no 0,618, tá? Então, com retração de Fibonacci dava entrada. Então, aqui, caso eu fizesse essa entrada, que eu não fiz, caso eu fizesse, aonde eu ia vender? Aqui em cima, ó. O que indica as bandas de Bollinger. 01134. Faria um topo duplo. Ah, mas se ela chegasse aqui e passasse com tudo? Tudo bem, já fiz o lucro. Porque aqui também, uma operação como essa, tivesse entrado aqui nesse terceiro, ia dar aproximadamente 3,50. Qual que era o stop aqui? O fundo anterior. Um stop de 1, não, eu colocaria até mais para baixo da linha de tendência aqui, ó. Colocaria um stop de 2% aqui, ó. 0,1074. Ficava perfeito. Então, aqui seria o stop caso essa operação não desse certo. E aí deixaria ativado tanto a venda com perda, caso não dê certo, quanto a venda com lucro. E foi assim que eu me dei bem. Outro indicador que eu uso, que me dá esse sinal aqui, ó, está aqui, ó, o estocástico. Aqui eu não fiz a entrada justamente porque não deu esse sinal, certo? Mas seria uma entrada que dava para fazer? Daria, mas correria um risco. Quando eu gosto de utilizar, por que eu fiz a entrada aqui? Porque ele estava aqui embaixo, ó, o estocástico. Nessa entrada que eu fiz, ele estava aqui já no fundão. Deixar grande na tela. Aqui, ele bateu aqui, ó. Em 10. Eu sei que toda vez que bate aqui, sobe depois, ó. Olha só, se a gente pegar o histórico dessa região aqui para Shiba, ó, sensacional. Então eu entrei por causa do estocástico também. Aí foi uma confluência. Estocástico, saber que já estava aqui algumas horas segurando bem no suporte, querendo voltar para cima, sabendo, já feito o traçado há muito tempo dessa linha, eu faço análise da Shiba todos os dias, essa linha aqui já está há muito tempo antes de que ela chegasse aqui. E quando ela estava aqui acima, bem mais acima, foi, ó, temos um suporte aqui embaixo, caso ela caia. Então, sabia que era um suporte. Eu vi o estocástico, estava lá embaixo no talo. Segurando aqui já por 3, eu entrei na quarta hora. Ah, não, aumento, a minha entrada não foi nem na quarta hora. Segurou aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6,
Na 7ª hora eu entrei, ou seja, já estava de olho nisso daqui. Então, segurando aqui, a tendência era que fosse subir mesmo. Então, uma operação que não envolveu tanto risco, ao meu ver, porque eu estava no ponto certo. Por que eu não entrei agora? Porque saiu fora do meu padrão. Meu trade system não me permite entrar agora. Então, eu vou ficar doido querendo fazer outra entrada. Poxa, eu lucrei 6 e poucos por cento nessa operação. Eu não vou ficar entrando em qualquer sinal que esteja fraco, que esteja desacordo. Por quê? Porque eu tenho uma estratégia. Eu tenho uma estratégia e eu sigo ela. Eu não fico maluco querendo entrar. Ah, não, eu ganhei aqui, agora eu só vou ganhar. Esquece isso. Me atrapalhou muito no início. E por fim, a dica mais importante. Nunca faça mais de uma operação ao mesmo tempo. Eu cometi muito esse erro. Eu operava, às vezes, 4, 5 entradas em moedas diferentes. Aí o que acontece? Quando dá certo, maravilha, você ganhou lá as 5 posições que você tinha. Porque as moedas seguem o Bitcoin e tem mais ou menos o mesmo padrão. Mas quando você erra, meu amigo, aí você sofre. Porque em vez de você perder apenas 2, 3% numa operação, você está perdendo lá 10% do seu capital, que você está em 5%. Então não faça mais de uma operação ao mesmo tempo. Se você respeitar todas essas regras que eu passei nesse vídeo, seguir, estudar, ter uma estratégia e seguir independente do que aconteça, no longo prazo você se dará muito bem. Como eu falei, meu maior erro, fiz 5 cursos, 5 dos principais cursos, sabia de tudo isso que eu acabei de falar, mas eu cometi o mesmo erro do medo e da ganância. E fiquei preso em várias moedas, isso eu não tenho vergonha de falar, justamente porque eu sei que vai te ajudar a abrir sua mente. Se alguém tivesse dado uma puxada de orelha assim em mim, talvez eu teria acordado antes de cometer o erro. Porque quando você começa a ter um stop aqui de perda, o seu psicológico, o seu emocional vai lá para baixo. E aí você fica, desperta a ganância. Não, na próxima eu recupero. Vira um cassino, vira uma máquina de caça-níquel. E aí você não consegue mais respeitar as suas estratégias, porque o seu psicológico, o seu emocional te leva a querer operar a qualquer custo. E aí você toma outro stop, outro stop, outro stop e perde muito dinheiro. Então aguarde, tenha uma estratégia e aguarde o momento certo. Vamos ver aqui o que eu falei da Shiba. Eu falei que poderia dar entrada, mas não entrei. A gente acompanha. Eu estou terminando o vídeo, mas você vai estar assistindo depois. Você vai ver se teria dado certo. Colocar um stop aqui embaixo, ó, batendo mais ou menos nessa faixa de linha aqui de tendência de alta. Vamos ver se daria certo ou não. Se ela viria para o topo ou se eu perderia dinheiro. Eu não entrei porque eu te falei, não me permite. Agora, se ela cair aqui, vir aqui para baixo, o estocástico estiver lá embaixo de novo, que nem eu mostrei, ó, vim aqui em torno de 10, de novo, aí eu entro nela. Na hora que chegar aqui eu entro. Se der sinal, eu faço a entrada. Bom, espero que o vídeo não tenha ficado muito longo, mas são informações essenciais que eu queria mostrar na prática o swing trade e que se você estudar, você vai se dar bem também. Um abraço e até o próximo vídeo.